Olá, olá! Quando imitar é uma boa? Veja, queridos, que eu também estive assistindo aquele momento entre Pablo Marçal e Anderson Silva, e eu fiquei pensando, quando a gente copia com discernimento, o que faz parte de nosso crer, a nossa fé bomba e a vida espiritual, ela dá certo. Que tal você se juntar comigo nessa reflexão agora? Porque o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1, escreveu: Sejam meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Vale a pena imitar? Quando imitar é de boa? Queridos, a vida cristã não é só fazer o que é fácil, mas viver igual a Cristo. A Bíblia mostra que copiar pode ser top ou uma cilada. Estamos diante de uma realidade que esses dois abençoados homens de Deus estão tratando coisas, revelando coisas, mostrando, falando. E com certeza, hoje, com o número de pessoas que assistem, o que eu posso imitar, o que eu não posso imitar, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Queridos, a Bíblia mostra que copiar pode ser top ou uma cilada. Com isso eu entro aqui na importância do discernimento. E é aqui que eu lanço diante de vocês agora uma reflexão, por exemplo ruim. O rei Uzias tentou ser sacerdote por conta própria, entrando no templo para queimar incenso, uma função que não era dele. Deu ruim. Nós vemos no texto de 2 Crônicas, capítulo 26, verso 16 a 21, ele pegou lepra até o fim da vida. A lição é: nem todo rolezinho ou o que os outros fazem você pode copiar, assumir só porque quer, porque achou bonito, achou legal, tem vantagem. Cuidado! Na Bíblia, lepra é símbolo do pecado. Nem tudo está o Senhor Deus aprovando. E aí nós já vemos que estes homens, ora que agora aqui está em observação por nós, queridos, revela seus momentos de falha, de erro. Será que nós também podemos aprender com isso? Deixa eu lhe dar um exemplo também aqui bom. O profeta Eliseu copiou Elias ao pensar na sede espiritual. Ele pediu uma porção dobrada do espírito de Elias, seguiu os passos do profeta, fez muitos milagres, você sabe. E aí em 2 Reis nós temos aí o cara de Deus na sua época. Porém, Geazi, você sabe, em 2 Reis, capítulo 5, verso 27, Geazi não teve um bom ministério. Não teve como Eliseu teve. E aí, queridos, a lição é buscar a herança espiritual de mentores que vivem o evangelho pode direcionar e multiplicar seus resultados. Então, queridos, há momentos em que a gente precisa de discernimento, porque tem coisas ruins sendo imitadas, copiadas, mas tem coisas boas sendo imitadas, copiadas, e causando assim, queridos, uma pergunta: copiar é certo? Imitar é de boa? Até quando? Paulo, o apóstolo, aqui manda, querido, claramente a revelação. Paulo não esconde que seu influencer era Cristo. Quem lhe influenciou foi Cristo.
Quem marcou sua vida foi Cristo. E aí Paulo manda a mensagem dizendo: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele não estava pedindo para ser copiado por vaidade ou porque quer enganar os outros, mas porque ele mesmo imita a Cristo. Que no contexto do verso escolhido, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Sim, escute bem, esse verso no seu contexto, analisando com mais detalhes, desde o capítulo 9, sim, capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12, vai ampliando. Queridos, imitar a Cristo é fazer ou ser o sacrifício. E esses homens agora mostram que imitar, ser, fazer, está gerando sim algo que sacrifício está claro. Por que será que Paulo imita o Senhor Jesus? Como Cristo foi para a igreja um exemplo, Paulo agora também busca ser um exemplo para a igreja. E ele diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E Cristo foi, aqui, irmãos, no meu raciocínio, olhando o contexto deste verso, eu vejo que o Senhor Jesus, no golpe de vista de Paulo, está sendo claramente imitado. Porque a igreja não pode tirar os olhos do Senhor Jesus. Então, sede meus imitadores, como eu imitei a Cristo. Ou seja, os olhos de Paulo estavam em Cristo. É interessante. Mas eu fiquei observando também no contexto que o apóstolo Paulo, ao imitar a Cristo, deixa claro que ele deseja que a igreja seja uma igreja espiritual. O Senhor Jesus deixa claro que ele carregava em si uma espiritualidade que não estava a nível de fariseu, não estava a nível de saduceu, não estava a nível dos religiosos da época. Ele tinha uma comunhão com o Pai. Interessante eu observar, parece que Paulo está dizendo assim: sede meus imitadores, porque Cristo é o nosso alvo. Cristo deve ser para nós o alvo, o objeto dos nossos olhos estarem fixo, como diz o escritor aos Hebreus. Parece que eu vejo Paulo dizendo assim: olha, o Senhor Jesus tinha uma comunhão, um ser que tinha uma espiritualidade tão grande que a igreja precisa observar isso aí e desenvolver, porque você sabe, Paulo fala para a igreja aos Coríntios que a igreja aos Coríntios estava vivendo seus momentos muito carnal, muito meninice, muito leitinho, e não podia falar com eles de forma espiritual, mais séria, mais assim que podemos pensar, vai fazer diferença, sabe? Então, a hora que eu fico observando assim, no contexto, Paulo dizer assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, porque ali Paulo está dizendo, Cristo sempre quis a união dos discípulos, Cristo quis a união e quer a união da igreja, como ele fala no Evangelho de João, capítulo 17. Cristo não quer uma igreja dividida, Cristo não quer grupos divididos, Cristo não quer homens de Deus que estão tão assim, irmãos, à altura como estes, divididos. Eu acho interessante que, e por isso eu vim fazer essa conversa com vocês, quando imitar é uma boa. Sabe, queridos, Paulo, ele observa a igreja aos Coríntios e procura, não, para com esse negócio, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Não. Cristo é único, Cristo é um só. Sabe, o apóstolo Paulo, no seu contexto, vai deixar claro que é muito importante imitar o Senhor. E Paulo vai dizer: imita-me, porque eu imito o Senhor, na questão também de ver a importância da santificação. Sabe, Paulo, na carta aos Coríntios, deixa claro essa expectativa de que
a santificação na igreja é necessária, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificar-se daquilo que é imoral, impuro, sujo. Sabe, queridos, imitai-me, porque eu imito o Senhor. Então, veja que eu quero abordar essa questão aqui que eu acho muito importante. E mais um ponto, porque quando imitar é de boa mesmo, eu não estou falando ainda. Eu estou aqui narrando para você algo que eu vejo no contexto de seja meus imitadores como eu sou de Cristo. Agora, afinal, quando imitar é de boa, eu vou aguardar você no meu próximo vídeo. Eu sou o pastor Fábio Elias do canal Resumindo Divinas Razões. E aqui eu estou, queridos, compartilhando meus pensamentos. Acredito ser teologia para o coração. E olhando esses dois homens de Deus, olhando esses dois personagens abençoados por Deus, de uma maneira talvez diferente do que a gente acredita, do que muitos acreditam, mas será que esse exemplo deles pode ser imitado? Será que essa realidade que eles ali viveram, e como eles mesmos falam no vídeo, senhoras e senhores, lá naquela mesa onde estavam as pessoas, e ali eles se reconciliaram, se perdoaram. Sabe, isso aqui é importante. Eu parei para pensar, quando imitar é de boa. Mas aqui, olhando o contexto ainda, eu vejo, queridos, também que precisamos imitar a Cristo como Paulo o imitou, porque tanto Cristo como Paulo serviram. Sabe, a igreja servidora. Imitar Paulo, imitar Cristo, imitar Paulo, para chegar a uma conclusão de que servir é necessário. Você entende isso aqui? Imitar a Cristo é imitar a área que muito, muito é importante. Eu sou pastor há 20 anos, pastoreio de forma local, aqui na cidade de Rolândia, Paraná. Eu falo para vocês com uma experiência aí de 20 anos pastoreando. Ao todo, já cheguei aí aos 30 anos de evangélico, cristão. Mas, queridos, está diminuindo hoje os servos que querem servir. Porque Deus tem dado muito para nós servirmos. Deus tem falado muito de servir, mas as pessoas estão muito sem tempo, muito sem... Então, olhar para Cristo é olhar para o servo. O profeta Isaías falou sobre isso. Olhar para Paulo é olhar para servos. Será que essa reflexão pôde contribuir em algo na sua vida? Eu não estou aqui trazendo debate, eu não estou aqui trazendo encrenca, eu estou aqui refletindo porque eu achei tão importante esse momento desses dois abençoados homens de Deus. Eu achei tão importante que eu falei, Senhor, quando imitar é de boa, quando imitar é bom. E hoje, queridos, nós vivemos um tempo em que imitar a Cristo, olhando no campo jovem, é um ponto sensível no contexto cristão. Eu digo isso para você agora, voltando-me a estes jovens que têm Pablo Marçal, que tem o pastor Anderson Silva, que tem essas pessoas como objeto de imitação, objeto de observação, porque têm sucesso, porque influenciam, porque causam impacto. Olhando a questão de imitar no campo de jovem hoje, eu reflito também porque muitos jovens hoje estão na tentação da performance em vez da transformação autêntica. Então, um cuidado que eu deixo aqui para nós refletirmos sobre isso é que muitos correm risco de imitar a casca em vez do conteúdo. Isso eu observo que é necessário. A linguagem, o estilo, a fachada, isso é fácil. Agora, imitar esse quebrantamento, trazer à existência, ir a público assim, sabe, queridos, já não é casca, é algo que precisa estar no conteúdo. Eu observei e assisti 2 vezes esse momento deles ali e falo, gente,
não é só casca, precisa ter conteúdo. Quero ver aqui essa importância também ser observada. Eu estou fazendo aqui minhas observações. Sabe, muitas vezes essas pessoas e muitos outros, gente, cuidado só com a casca. Observe o conteúdo destes homens. Observe o que está por trás mesmo deles, ou seja, por trás das câmeras. A vida, o que eles defendem, o que eles querem realmente colocar diante da igreja, diante da sociedade. Eu observo essas coisas e fico falando comigo mesmo. Afinal de contas, eu deixo aí minha reflexão com vocês. E foi um prazer poder aqui falar isso. Deixar isso. Agora, você me acompanhando, eu vou fazer um outro vídeo falando sobre quando imitar é de boa. Um forte abraço, seu amigo, Pastor Fábio Elias, do canal Resumindo Divinas Razões. Se inscreva no canal. Nós queremos conversar. E a nossa conversa tem a base bíblica, a palavra de Deus, que muito ilumina os homens, que muito ilumina a vida familiar, a vida social, a vida cristã. Olha, gente, Deus abençoe você. Tchau, tchau. Que um comentário benéfico esteja sendo colocado por você. Me envie a paz. E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Fica com Deus.